Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, uma pergunta bem comum, né, que eu recebo sendo profissional de informática é assim: Paulo, meu computador tá lento. O que pode ser? Como resolver? Bom, é difícil você falar o que está acontecendo, como você resolver um problema de lentidão sem analisar devidamente o computador, porque a causa são diversas, tá? Que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Então, a primeira coisa que a gente fala, né, que eu recomendo para o cliente no caso, é descartar a parte do sistema, porque realmente um sistema operacional que está lento, sei lá, com muito programa instalado, com vírus, mal configurado, pode ocasionar lentidão. Então, uma formatação limpa, aquela que a gente apaga tudo mesmo, com o pendrive bootável, excluindo as partições, né? Que a gente chama de formatação profissional, não aquela em cima do Windows, né, que o próprio Windows faz, aquela que a gente realmente apaga as partições, deixa ele zeradinho e depois reinstala tudo do zero. Então essa formatação limpa, quando o problema da lentidão é no sistema operacional, ela pode resolver. Em muitos casos resolve, tá? Porque realmente o computador, a pessoa tem até um computador bom, uma configuração boa, porém, o sistema está muito carregado, mal configurado, com vírus, arquivos corrompidos, tá? Às vezes o sistema está ali há anos sem fazer nenhum tipo de formatação, entendeu? Então, a formatação sim pode resolver. Mas também, antes de formatar, né? Se o cliente conseguir passar as configurações da máquina para mim, por exemplo, né? Eu consigo também ver se realmente é um problema de formatação ou de hardware. Então, por exemplo, eu vou aqui no painel de controle, ó, vamos imaginar que esse meu notebook aqui é o notebook que está sofrendo com lentidão. Eu vou lá no painel de controle, eu vou vir aqui na parte de sistema e vou fazer uma análise no hardware do cliente, tá? Então vou ver aqui o processador, ok? Vou ver aqui a quantidade de RAM e aqui eu já consigo ter uma base. Por exemplo, eu vejo que é um i3 da 10ª geração, então não é um processador tão antigo assim. É um processador doméstico, de escritório, tem um clock baixo, mas para as tarefas do dia a dia, pesquisa, estudo, não é para ter dificuldade com esse processador. Então a gente vem com o processador, a gente bate o olho, vê que é um processador que não é tão antigo, é um processador legal. Então, se o cliente está reclamando de tarefas básicas, então pode ser realmente o sistema. Pode ser o processador com defeito? Pode ser, mas é muito difícil o processador dar defeito assim, inclusive um processador mais novo, né? Então aqui, pessoal, a gente vê que se é problema em tarefas básicas, não é por causa do processador. Aqui também, 8 GB de RAM, para um PC de escritório, notebook de escritório, de trabalho, também não é para ter problema, tá? A não ser que o cliente jogue e use programas mais pesados. Mas vamos imaginar que o cliente não está reclamando disso, está reclamando de lentidão e até em tarefas básicas. Então, aqui, aparentemente, não é problema no processador e nem na quantidade de RAM. Agora imagine que a gente tem um Celeron aqui, tá? Bem antigão, ou a gente tem, por exemplo, 2 GB de RAM. Então isso aqui também aí é um indício. Eu olho para isso aqui e falo, nossa, tem um processador muito antigo, pouca memória, então talvez formatando não resolva. Talvez o problema seja realmente a parte de hardware. Então tem que estudar um upgrade. Então é interessante você dar sempre uma olhada no processador e na quantidade de RAM. Uma outra coisa também, pessoal, a gente dá uma olhada aqui. Eu vou clicar lá no gerenciador de dispositivo, ó, no armazenamento dele, né? Vamos ver aqui no gerenciador de dispositivo. Vamos ver aqui unidade de disco. Então aqui a gente vê, pessoal, que a gente tem um SSD do tipo NVMe. Então também não, se ele está reclamando de lentidão, então provavelmente não é de armazenamento, tá? Porque aqui a gente já tem um SSD NVMe. Agora, se não tiver aparecendo NVMe, se não conseguir identificar a nomenclatura aqui, você pode copiar essa informação aqui, pessoal, dar um Google, aí você vai ver se está com HD, se está com SSD, porque aqui mostra o modelinho da unidade de armazenamento. Então aqui a gente consegue ver também, dá para ver também pelo explorador de arquivos, né? Olhando aqui na parte este computador, entendeu? Dá para a gente ver aqui também como que é o armazenamento dele, tá? Aqui a gente tem algumas informações que a gente consegue coletar, tá vendo? Na parte de hardware. Então tem como a gente ver também se agora, por exemplo, vamos supor que ele está com HD.
Então, às vezes a lentidão é no HD. Isso, pessoal, fazendo uma análise simples, tá? Eu não estou usando aqui programas de monitoramento, programas de diagnóstico, porque o cliente está passando as informações rápido, o computador não está comigo. Então, se o cliente conseguir me passar, por exemplo, processador que ele tem, a quantidade de RAM, e se ele tem um HD ou um SSD, eu já consigo ter uma base. Então, se ele passar que tem um processador legal, memória legal e um armazenamento legal, um SSD, por exemplo, eu já recomendo uma formatação, que pode ser que resolva, tá? Agora, se ele passar, por exemplo, um processador bem antigão, pouca quantidade de RAM, um HD, aí eu já alerto ele, falo assim, ó, a gente pode até tentar formatar, mas tá tudo indicando aí que é problema de hardware, você tá com hardware defasado, beleza? Lembrando que mesmo formatando uma máquina como essa, que tem uma configuração legalzinha, pode ainda dar problema. Então, pode ser que o SSD está com problema. É um SSD bom, mas ele pode estar com problema. O processador pode estar com problema. A memória RAM pode estar com problema. Mas isso é mais difícil, tá? Se o computador está funcionando. Mas pode ser. Então, aí quando o computador chega também, além de formatar, aí a gente está com o computador na mão, a gente faz um diagnóstico mais completo. Beleza? Então, assim, resumidamente, pessoal, não tem como você de cara precisar, né, o que está acontecendo sem antes você investigar. Na maioria dos casos, como eu falei, uma formatação limpa pode resolver. Caso não resolva, pode ser peças, né, que são peças no seu computador que já estão ultrapassadas. Tá? O sistema cada vez vai atualizando, o Windows 10, o Windows 11, e não vai dando mais conta se você tiver peças ultrapassadas. Então, tem que estudar um upgrade, ver se é possível um upgrade, né? Estudar um upgrade para o cliente, ok? E também as peças podem estar com defeito, é mais difícil, mas também pode ocorrer. Então, às vezes ele tem uma peça legal na máquina dele, ele tem ali um processador bacana, SSD, fez uma formatação e mesmo assim está lento. Aí vem essa terceira opção. Pode ser que um HD está com problema, o SSD está com problema, o processador. Aí a gente faz um diagnóstico, tá? Diagnóstico completo. Então, primeiramente, a formatação limpa pode resolver. Se não resolver, ou se o cliente, antes de trazer, passar as informações das peças que ele tem, dá para a gente ver também se é um problema de peças. Às vezes ele está com peças muito antigas, pouca quantidade de RAM, um HD, processador muito antigo também. Ou se mesmo formatando e as peças dele forem peças legais, né? Então pode ser que elas estão com defeito. Aí a gente pega software de diagnóstico, segura o computador alguns dias ali para poder testar tudo com calma e ver se é possível um upgrade, porque nem sempre é possível um upgrade, tá? Às vezes ele tem um processador soldado na placa, é um computador muito antigo que inviabiliza o upgrade, mas a gente faz um estudo nisso certinho, beleza? Bom, é apenas um norte aqui para você que trabalha com informática também, né, de como que você pode dar um pré-diagnóstico, um diagnóstico para um computador que está sofrendo aí com lentidão, beleza? Bom, tem mais coisinhas, tem mais detalhes, eu falei aqui as principais, né, pessoal? Se a gente ficar aqui falando detalhe por detalhe, a gente fica muitas horas aqui. Então, eu falei aqui os principais pontos, ok? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou do vídeo aí, quiser incrementar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, deixa o seu like. Um forte abraço, falou!